3, 2, 1. Hey everyone, this is Teacher Fabi. Welcome to our class. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a Teacher Fabi, eu vou te ajudar a falar inglês com segurança para você finalmente se tornar fluente. Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é 11 words to improve your pronunciation. A gente vai aprender 11 palavras para a gente melhorar a nossa pronúncia. Tem muita coisa que a gente precisa falar. Mas quando a gente começa com alguns pequenos trabalhos de correção focados, a gente começa a melhorar a maneira como a gente fala inglês. E, consequentemente, a gente começa a melhorar a maneira que a gente entende inglês. Sempre falo isso. A nossa capacidade de listening está diretamente ligada à nossa pronúncia. Quanto mais próximo, quanto mais native-like a gente tiver a pronúncia, mais fácil vai ser o nosso listening. Então, quando o aluno chega para mim e fala, teacher, eu tenho dificuldade de listening, eu sei que esse aluno, ele tá com dificuldade de pronúncia, muitas vezes. Eu não tô dizendo de ter sotaque, tá? A gente tem muitas variações de inglês, eu tenho aulas aqui sobre isso, mas eu tô dizendo principalmente de não pronunciar corretamente. O que eu vou falar aqui hoje, essas 11 palavras, e vocês vão ver a minha tela, elas são palavras que são pequenos detalhes, mas eu gosto de focar. Eu sempre falo, o sucesso está nos detalhes. E talvez isso para você nunca tenha passado, talvez você nunca tenha percebido isso quando você ouve uma música, vê um nativo falando, mas são pequenos detalhes que eu quero mostrar para vocês aqui que eu acho muito interessante e vai te ajudar demais a melhorar o seu inglês. Vamos começar com essas 11 palavras aqui? Vamos lá. A primeira delas é basic. Basic. Olha esta palavra aqui, tá? São todas palavras que vocês vão ver, são palavras que têm a letra S. E aí que a gente fala da questão da interferência da nossa referência fonética no inglês. Nós aprendemos a falar português, nós somos nativos. Our mother tongue is português, tá? Nossa língua materna é português e no português existe uma situação. A letra S no meio de duas vogais tem o som de Z, né? Então vamos lá para alguns exemplos em português para você entender o que eu tô falando. Básico, básico é a letra S no meio de duas vogais. Mesa, vaso, uso, são todas palavras com S, mas que tem som de Z. Quando a gente pega essa referência fonética e joga diretamente para o inglês, a gente vai aplicar isso daí. Então, quando a gente fala, eu tenho inglês básico, é normal eu ouvir, né? Eu falo, não é correto, mas é normal eu ouvir basic English. E o nativo de inglês vai falar basic, sick. Sempre que vocês verem isso aqui, né, essas duas barras paralelas aqui, elas significam a transcrição fonética, tá? De acordo com o alfabeto fonético internacional, IPA. Então, a gente vai ter aqui basic, basic, tá? Então, repitam comigo, basic, basic, tá? Nunca mais, depois disso, vocês vão falar basic, tá? Basic. Prestem atenção nisso. Our second word is basically. Basically. Basicamente, ela é derivada da primeira palavra. E aqui a gente tende a falar também por conta da nossa referência. A gente vai falar basically. Basically. Já ouvi alunos falando assim. Mas a gente vai falar agora basically. 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 Basicamente, basically. Right? Basically. Next word. Base. Como fala base em inglês? Base. Base. Não é base. Base, no. Base. Base. Right? Base. Number 3. Vamos comparar agora com essa outra palavra aqui, ó. Based. Sabe quando fala assim, o filme é baseado em fatos reais? The movie is based on a true story. A gente tende a falar também, por conta da nossa referência fonética, a gente vai falar based. A gente vai falar, a partir de agora, você vai entender que isso aqui é based. Based. Based on a true story. Based on a true story. Ok? Então, vamos lá.
based. Base, a primeira palavra, base, based, que é o verbo no passado. Presta atenção que o ED aqui, ele vira o som de T. Se você não sabe disso ainda, eu tenho aula sobre isso, right? Se quiser também, deixa no comentário desse vídeo. Fala, teacher, me ensina a pronunciar o som de ED no final e eu vou gravar uma aula para isso para você, tá bom? Então, based, right? Let's go. Essa daqui é outra. Uso em português. Era uma palavra muito parecida com português e por isso que dá muito problema, porque a gente fala use, mas não. Em inglês é use. Ó a transcrição fonética aqui, ó. Use. Esse J, dentro do alfabeto fonético internacional, que é o IPA, ele tem som de I. Use. Right? Então, isso daqui, ó, quando você bater o olho nesta palavra aqui, você vai ler use. Se for o substantivo, o noun, tá? Noun é use. Vamos comparar com o verbo. Aqui, o uso de força, the use of force, tá? Agora, eles usam lápis, por exemplo, para escrever. They use, aí vem som de Z. They use pencil to write. Use, aí como verbo. Então, existem as duas formas. Como substantivo, ele tem o som de S. Então, as duas formas são possíveis. Atentem-se a isso no uso da palavra, se você quiser limpar a tua pronúncia e parecer o mais native-like possible. Right? Let's go. Agora aqui também, ó, a gente tem a casa, tá? Where's your house? House. Presta isso aqui, ó. Som de S no final, não é som de Z. A gente fala I live in a house, né? É comum o aluno falar isso. Não que isso de fato vai impedir a sua comunicação, mas estou falando aqui da gente polir a sua pronúncia para ela ficar o mais native-like possível. Então a gente vai falar house, tá? I live in a house. Ok? E aí, de novo, a gente tem como verbo vira house, que é armazenar, abrigar, dar abrigo, tá? Então, aí vem house, né? I need to house that. Eu preciso abrigar isto, tá? Então, I need to house. I live in a house. Pay attention, right? Next. A gente tem aqui, ó, uma palavrinha que a gente vê desde a aula básica, primeira aula, né? Basic English Class, this. Presta atenção que esse S final, ele tem som de Z. É que geralmente a gente vai usar no... O que é isto? Isto é uma caneta, né? Então a gente vai aprender a montar a frase dessa maneira e vai acabar saindo como this is a pen. Mas você vai falar agora this is a pen. O is do verbo to be, aí é com Z. Mas o this é com S. This is a pen. Isto é uma caneta. Então, tá? Eu posso falar aqui, ó. This is a pen. This is a pen. Right? This. E aí, a gente vai fazer uma comparação com these. These, que é no plural. Se eu tivesse mais de uma caneta aqui é o meu... eu tenho aqui mais uma caneta aqui. These are pens. Presta atenção que tem duas mudanças aqui, tá? O som do I, que aqui ele vem com esses dois pontinhos no alfabeto fonético internacional, significa... A ocorrência desses dois pontinhos na transcrição fonética significa que o som é mais longo. Então eu vou falar these, tá? Eu vou forçar um pouquinho mais, ele vai ser um pouquinho mais alongado. This, no primeiro, tá? Sorry. This is a pen. E aqui eu vou falar these are pens. Aí ele tem som de Z no plural. Ok? Next. Release. Liberar, lançar. Então o filme vai ser lançado no sábado. Então the movie will be released on Saturday. Release. Não é release. Right? Release.
E aí a gente vai comparar. O filme será lançado, released. De novo, o ED, ele vem com som de T. Este ED final aqui, você não vai pronunciar ED, você vai pronunciar com som de T. Released, released, right? Next, case, case. O próximo caso, next case, case. Não é case, case, tá? Então é case, suitcase, a maleta, né? A maleta de transportar documentos, tudo a gente fala, né? O brasileiro vai falar suitcase, mas em inglês é suitcase, case, right? E aí a gente vai vir aqui de novo, ó. Você já viu que eu coloquei como adjective, então close, close, close to me, perto de mim, close to me. Como adjetivo, ele tem o som de S. Close, close. E aí a gente tem como verbo ou substantivo, close the door, feche a porta, close the door. Mas, close, stay close to me, fique perto de mim, stay close to me. Aí vem o S, right? Aí vamos lá, aumentar, increase, increase, não é increase, increase. Você consegue notar essa diferença? Increase. E aí a gente vai ter no passado de novo o ED com som de T, então fala increased, increased. Os números aumentaram em 10%. The numbers increased in 10%. Increasingly, increasingly, a terceira palavra aqui, increasingly, right? Então, increasingly, pay attention. A última palavra, a gente vai ter aqui, ó. Vocês já viram o loose? Loose é solto, liberar, deixar solto, a granel, a gente usa essa palavra. Então, loose. Presta atenção, a ocorrência dos dois pontinhos aqui significa que esse som anterior, ele é longo. Então, eu tenho loose, 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 tá? Então, loose, lose. You lose your pen, você vai perder a sua caneta. You lose your pen, lose, ok? Então, essas são as diferenças. Algumas palavras que têm a ocorrência da letra S aí, mas que a gente tem que tomar cuidado para não transferir a nossa referência fonética direto para o inglês, tá? Então, pay attention, eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, por favor, deixa seu like, isso ajuda demais a gente. Deixa um comentário, o que você tem dúvida do inglês, que eu tô aqui para te ajudar. E segue a gente nas nossas redes sociais, aproveita esse tempo, vamos estudar inglês, eu quero te ajudar a falar inglês com segurança para você finalmente se tornar fluente, tá bom? A gente se vê na próxima aula.